Aos que nos acompanham pela Rádio Vale Feliz, também através de todas as nossas plataformas, a gente agora vai conversar com o presidente da FAMURS, Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, Emanuel Racing de Jesus, o Maneco, para falarmos a respeito de assuntos, de pautas importantes que a FAMURS vem tratando, especialmente junto com o governo do estado, em questões que envolvem especialmente a pandemia, Maneco. Então, o que a gente pode destacar? O trabalho da FAMURS, com a questão do programa de distanciamento controlado, com a questão da vacinação contra o coronavírus, o que vem sendo feito neste momento a respeito desses assuntos? Primeiro, é um prazer estar mais uma vez aqui contigo, com todos os teus ouvintes e telespectadores, dialogando sobre esses temas importantes e atuais dos municípios gaúchos e, consequentemente, de toda a nossa população. O momento permanece muito delicado, nós estamos em bandeira preta ainda em todo o estado. Nas últimas semanas houve uma queda, mas uma queda muito lenta nos números de internações, ocupação de leitos hospitalares, especialmente de mortes aqui no estado, e nos últimos dias uma estabilização, mas uma estabilização em números ainda muito elevados, o que nos causa uma preocupação redobrada, porque estabilizar no atual patamar significa que qualquer novo crescimento que porventura tiver nesses casos vai novamente trazer a situação que nós estivemos no mês de março, né, de superlotação dos nossos hospitais e dificuldades para além daquelas que já estão demasiadas hoje. Então, isso tem sido tema constante das nossas conversas. Ontem, inclusive, tivemos uma Assembleia Geral com a participação da secretária Rita, justamente dialogando sobre esses temas, e há uma unanimidade entre todos os prefeitos e prefeitas do Estado e também junto ao governo do Estado. Independentemente da bandeira ou das regras, nós precisamos manter cada um de nós cada vez mais conscientes, cada vez mais atentos e cumprindo as normas de prevenção para que a gente consiga manter a estabilidade, diminuir os casos e vencer este desafio até que a vacina chegue para a maioria da população gaúcha e brasileira. E falando sobre a questão, alguns assuntos que estão em pauta, alguns municípios, inclusive, se manifestam a respeito disso, a questão das aulas, né? Como é que a FAMURS ela vem tratando esse assunto com o governo do estado? Hoje há uma decisão judicial, inclusive reforçada em primeira, segunda e terceira instância, proibindo o retorno às aulas. Então, portanto, não está ao alcance de nenhum prefeito, nenhuma prefeita, nem mesmo do governador do estado, inviabilizar o retorno às aulas, porque a decisão se mantém. Então, ou esta decisão é modificada e o governo do estado já entrou com uma ação junto ao STF solicitando esta alteração, ou nós precisamos reduzir os números e voltar à bandeira vermelha. O que esperamos, obviamente, que aconteça primeiro do que uma decisão judicial diferente em Brasília. Tomara que nesta sexta-feira nós tenhamos já regiões do estado em bandeira vermelha. Então, portanto, o retorno às aulas hoje ele foge do alcance dos agentes públicos, prefeitos, prefeitas e governador. Hoje está na mão da justiça e na mão de todos nós ao promover o devido controle para que a gente retorne à bandeira vermelha, o que esperamos que aconteça o mais rápido possível. Inclusive, o trabalho de vacinação no estado do Rio Grande do Sul, ele é destaque, né? O Rio Grande do Sul é o estado que tem a maior porcentagem de aplicação de vacinas contra o coronavírus. É verdade, e isto que aqui no Rio Grande do Sul, dezenas de cidades ficaram 2, 3 dias sem vacinar por falta de vacina. Então, ou seja, o nosso potencial de vacinação das equipes de saúde dos municípios, ele é muito maior do que nós estamos utilizando hoje pela ausência de vacina. Se nós tivéssemos mais doses, nós teríamos muito mais pessoas vacinadas pela capacidade e competência das equipes de saúde dos municípios do Rio Grande do Sul, que tem já 3 meses de vacinação, praticamente nenhum transtorno, nenhum problema, e a vacinação ocorrendo com absoluta normalidade aqui no Rio Grande do Sul. É claro, num ritmo menor do que a gente gostaria e aquém das possibilidades que as equipes de saúde das nossas cidades têm, poderiam estar vacinando muito mais pessoas se tivesse vacina suficiente para isso.
E, Maneco, ontem à noite teve também uma live a respeito da questão da privatização da Corsã. Esse é também um assunto que a FAMURS ela também está debatendo. É verdade, né? Nos pegou com muita surpresa o anúncio do governador do estado, na pior semana da pandemia, de uma possível privatização da Corsã, que, na nossa opinião, não é assunto para este momento. Nós estamos aqui debatendo o estado em bandeira preta, superlotação hospitalar, milhares de pessoas morrendo, setores comerciais e industriais que estão com enormes dificuldades, pessoas desempregadas, as crianças que ainda não voltaram às aulas. Não parece que privatização da Corsã seja um tema importante neste momento. Mas, na medida em que o governo do estado coloca o tema na mesa, a nossa obrigação é debater. E por isso, nós fizemos ontem o segundo encontro já, pretendemos fazer mais alguns, para que a gente consiga detalhar ao máximo a proposta que o governador não detalhou. E colocou o debate para o estado sem dizer o que ele pretende. Isso nos preocupa muito, porque 317 municípios do Rio Grande do Sul são atendidos pela Corsã, 2/3 da população gaúcha, e eu não tenho dúvidas de que um processo de privatização vai trazer transtornos enormes, especialmente para os pequenos e médios municípios. E por isso, nós precisamos ter muita calma, muita responsabilidade, porque uma decisão equivocada, tomada no pior momento da pandemia, pode fazer com que daqui 1 ano ou 2 a gente se arrependa e as consequências sejam ainda piores. Tá certo. Alguma outra informação importante para a gente destacar a respeito dos assuntos que a gente já comentou, ou mais algum outro assunto que seja de relevância para a gente deliberar? O mais importante nesse momento é que cada um de nós mantenha-se muito atento, cumprindo as normas de prevenção, utilizando a máscara, o álcool gel, mantendo o distanciamento social, não se aglomerando, saindo de casa só se for necessário, para que a gente vença essa pandemia até que a vacina chegue para todos nós. É preciso que a gente mantenha a nossa consciência para a gente diminuir os danos que esta crise tem nos causado. Maneco, muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos, parabéns pelas atividades realizadas, pelo trabalho realizado à frente da FAMURS. A Rádio Vale Feliz está sempre à disposição. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e desejar aqui um bom dia a todos. E estou aqui sempre que tu achar necessário para colaborar e trocar informações contigo e com os ouvintes. Grande abraço. Tá certo. Então, hoje na nossa entrevista, nós conversamos com o presidente da FAMURS, Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, Emanuel Racem de Jesus, o Maneco.